Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos lá, vamos iniciar nosso webinar aqui. São 10h05 agora. A gente deu uma tolerânciazinha, o pessoal se ajustar, entrar na sala. Mas o pessoal vai entrando à medida que for chegando no trabalho, na mesa, e pega aí. De qualquer forma, depois tem gravação também do webinar, a gente lança no YouTube. Se vocês quiserem rever aqui os conceitos que vão ser passados hoje, podem passar para outras pessoas também, fiquem à vontade, tá? Bom, vamos lá. Hoje o papo é o seguinte, pessoal, um papo muito interessante sobre segurança. Deixa eu voltar aqui, ó, até mostrar aqui o PPT para vocês, que eu vou apresentar a galera que está aqui comigo hoje, tá? Vamos lá. Esse cara aqui. Foi. Vamos lá, galera. Bom, quem já me conhece aí, sou Thiago Bravin, eu vim do time de pré-vendas, hoje faço parte do time de Account Manager aqui da LGTI. Ainda tenho muitos traços técnicos, então vou perturbá-los aí durante a apresentação. Mas hoje eu convido aqui, estou com a Tabata. Quer falar um pouco? Ou quer que eu te apresente? Não, pode me apresentar, eu posso falar, não tem problema. A Tabata é nossa especialista aqui de Fortinet e outros pontos de segurança aqui do time de pré-vendas. Fala alguma coisinha aí, sua experiência. Tô na casa, na função de pré-venda, atuando como pré-venda, um pouco ali na função de BDM aí há 12 anos, na casa há 5, muito perto de Fortinet, muito perto de redes, não é um pouquinho do ponto que a gente vai falar hoje, redes e segurança. E é isso, vamos bater esse papo aí com a Fortinet, Perfeito. falar um pouquinho da LGTI, vai ser bacana. Perfeito. E tô aqui também com o Diego Marcusso. Primeira vez estreando o webinar aqui da gente. Tá nervoso? Não, não, Tá imagina. bom. É um prazer, obrigado pelo convite, em nome da Fortinet. Eu me chamo Diego Marcusso, eu faço parte do time de engenharia da Fortinet. Hoje meu cargo lá é de Principal System Engineer, já estou lá há mais de 7 anos. Trabalho desde atuação com clientes finais, como também para parceiros, então faz parte do nosso dia a dia esse tipo de ação também. Legal. Perfeito. Perfeito. A gente tem esse costume de fazer webinars, a gente gosta de passar esse tipo de informação. Friso aqui, galera que está aí remota, pode ficar à vontade para fazer perguntas no chat. Eu vou estar de olho aqui, tentando responder o que diretamente no chat, mas eventualmente for alguma pergunta mais complicada, eu pergunto aqui para a galera especialista, a gente puxa aqui para falar, comentar sobre isso, tá bom? Antes aqui, ó, de começar o webinar, anúncio, né? Que eu acho que a galera fica ansiosa pro sorteio. Sorteio de hoje, galera, vai ser uma camisa do Brasil, tá? Camisa oficial lá da Nike, a gente manda para casa de vocês. Tomara que o Brasil passe no domingo, né? Que aí você aproveita mais a camisa, vai até a final. Tem a galera acreditando aí que vai até a final, né? Eu espero que chegue lá. Mas tem algumas regras aqui para vocês, tá? Rapidamente aqui. No final do webinar, a gente vai sortear a camisa, tem que estar online na hora, por quê? Sorteou o nome da Tabata. Precisa ir lá no chat dizer, galera, tô aqui, tá? Se a gente perguntar, deu alguns segundos ali, a pessoa não respondeu, a gente vai sortear o próximo, tá bom? Outro ponto, ajuda a gente aí com o webinar, faz um post aqui do nosso webinar. Não tira foto dessa tela aqui agora não, tá? Que essa tela é só do sorteio. No meio do webinar, vão ter telas mais interessantes. Tira um printzinho, faz um post lá para ajudar a gente lá no LinkedIn, tá legal? E, por fim aqui, não menos importante, marca LGTI lá também. O pessoal do marketing, na hora que sortear e você falar seu nome, vai lá no LinkedIn, dá uma olhadinha lá se você atendeu esses critérios, ganha a camisa do Brasil. Se Perfeito? quiser adiantar já, né, Bravin, já manda o post pra gente também, que aí facilita um pouquinho Facilita. também. Vai facilitar a Vai vida ser do mais marketing. rápido. Exatamente. Fez o post, manda o link aqui no chat junto com a mãozinha levantada que você foi a ganhadora ou o ganhador, que vai facilitar aqui a auditoria aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Opa, eu tô apertando aqui na minha tela para mudar, é o passador aqui, problemas técnicos. Bom, vamos lá, pessoal. Rapidamente aqui, LGTI, 19 anos de mercado, a gente atua no campo tanto de infraestrutura quanto de segurança, parceiros muito fortes, como a Fortinet mesmo, e a gente tem braço de serviço muito forte, não somente produtos, a gente faz toda a vida útil ali do produto, desde a venda da licença, implementação, suporte, sustentação, consultoria, projetos, tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai mencionar uma série de produtos super interessantes aqui que o Diego vai trazer para a gente. Tudo isso que for falado, a gente faz desde a venda da licença até a implementação deles. E surgiu alguma dúvida, pergunta aqui no chat, fiquem à vontade. Surgiu uma dúvida mais complexa, chama a gente para conversar, a gente marca uma agenda, entende sua arquitetura, porque obviamente o que a gente vai falar aqui hoje vai casar com muito de vocês, mas vocês podem ter casos específicos, chama a gente marca uma agenda e tira essas dúvidas de vocês. Tá legal? Novamente eu apertei aqui o botão. Costume, ajustes. Até o final a gente acerta. Acerto. Bom, o que a gente
pensou aqui para hoje? A gente quer fazer uma coisa um pouco diferente que a gente tem feito nos webinars. A gente já testou o podcast, foi um assunto bem interessante sobre segurança. Já fez mais apresentações voltadas a produto. A ideia de hoje é o seguinte, galera. A gente vai fazer um storytelling. A gente pegou casos. A gente não está falando de um cliente específico hoje, tá? Só que a gente pegou na nossa base cliente que tem problemas, dores que a gente resolve. Então, assim, entenda que vai ter o nome de uma empresa fictícia aqui. A empresa não existe, mas o cenário existe. Então, ou os cenários, é uma junção de vários cenários, que são as principais dores dos clientes hoje, e a gente vai apontar como que a gente resolve com o portfólio da Fortinet. E resolver, entendo que resolver é o quê? Não é só mitigar aquele risco ali, aquele problema. É mitigar o risco, é trazer facilidade operacional, centralização, trazer economia, consolidação de vendor. Então, a gente vai apontar aqui ao longo desse cenário, desse storytelling aqui, desse case que a gente trouxe, que é baseado em problemas reais, em casos reais, como solucionar com o portfólio Fortinet. Correto? Falei bem? Exatamente isso. É isso aí, né? Fechou. Então, já vamos entrar aqui nos detalhes, mas basicamente vamos trazer a empresa, o problema e apontar como que a gente resolve aqui dentro. Fiquem à vontade para elaborar, perguntar, tirar as dúvidas. Pô, mas você falou que tu vai usar tal produto e tal, eu tenho outro produto aqui, como é que a gente faz integração e tal? A gente está aqui para responder, tá legal? Bom, vamos lá. Aí, quer começar aí os cases? Começa. Fica à vontade aí. Vamos apresentar um pouquinho qual que é a ideia do cliente, né? Como o Brevin falou, isso é uma junção de cenários que a gente viu ao longo do tempo, participou de projeto, é um cenário que constantemente a gente acaba enfrentando, né? Então, a gente chamou ele aqui de o cliente fictício de grupo Nessus, né? Nexus, isso? Falei correto? Nessus. Não, Nessus tem uma empresa grande. Então, Nessus, Nexus, né? Enfim. Mas a ideia é um cliente grande, tá? No próximo slide eu vou falar um pouquinho de quantidade de colaboradores, enfim. Mas a ideia é que ele está passando por uma migração, às vezes é aquele cliente que está comprando empresas novas, a gente vê muito cenário desse, o cara tem uma matriz grande, está comprando outros cenários, ele tem um risco ali, né? Ele tem uma dificuldade nessas novas compras, ele tem um custo operacional alto, né? Muitas vezes a gente cansa de ver cliente comprando novas empresas e essa nova empresa ela já vem com uma arquitetura que às vezes é muito diferente do que ele já tem dentro de casa. Então ele tem um desafio ali, né, de melhorar a experiência do usuário, de dar suporte a toda essa estrutura, né? O TI acaba sofrendo muito com falta de controle dessas aplicações, desses equipamentos, dos usuários. Ele não tem qualquer visão da rede normalmente, né, digo. E equipamentos, uma coisa que a gente vê muito, o cara vai lá, ele compra a filial nova e essa filial ela tem equipamentos legados. Os equipamentos estão, né, lá já há algum tempo, às vezes já passou até a data de fim de suporte, né, não só a data de fim de compra, e isso acaba se tornando um desafio, né? Ele recebe isso, né? E ele recebe, ele não tem o que fazer, comprou e aí, o negócio precisa continuar acontecendo, né? Ele não vai parar. Então, falando um pouquinho, né, de como a gente pensou numa matriz, né, um data center, né, ali onde ele tem normalmente concentrado toda a parte de servidores deles. Pensamos até 10 unidades ali, 10 filiais, né? Uma matriz grande, robusta ali, a gente mencionou ali, 500 colaboradores, filiais de 10 a 400, às vezes dependendo o ramo, né, aqui a gente está falando de manufatura e tudo mais, mas às vezes dependendo o ramo, essa filial tem até menos do que isso, né, tem lá 20, 50 colaboradores, enfim. Mas o cenário, enfim, independente de quantos usuários ele tem, é sempre múltiplos fabricantes, ele tem uma miscelânea ali de fabricantes de switch, ele tem, às vezes, mais do que uma controladora, né, para fazer toda a parte de wires dele, então é mais do que uma gestão. Então, facilidade de gestão nenhuma, né? Zero. Estrutura não tem estrutura. Centralizada, né? Exato. Ele vai ter, numa filial ele tem determinado fabricante, na matriz ele já está concentrando, então às vezes fica mais fácil ele começar a melhorar isso pela matriz, às vezes pela essa filial que ele está comprando, enfim, a gente vai entender um pouquinho de como funciona esse desafio, né? E aqui a gente traz um pouquinho também dos impactos do negócio, né? O que todas essas diferenças, todas essas dificuldades que a gente falou aqui acaba impactando, né? Então, a gente tem a experiência do cliente, que acaba não sendo boa, né? Principalmente ali quando a gente fala de wires, enfim, às vezes ele tem vai passar de um lugar para o outro, ele não consegue, ele perde uma conexão, enfim, ele tem uma baixa experiência. É complexo para o time de TI fazer essa gestão, né? Continuar com essa gestão. O ponto
A complexidade, assim, a gente sabe que quando tem um merge entre empresas, cara, eu sei de produto A, chegou o produto B, eu vou Como ter é que que eu me faço? virar para fazer, talvez eu não vou ajustar aquilo da melhor forma possível, tá funcionando, aí o usuário na ponta tá num pedaço do prédio tá funcionando, ele se moveu para o outro, já não tá funcionando, a segurança começa a ficar esquisita, porque falta expertise, talvez eu não configure da melhor forma para blindar o usuário naquele ponto, Uhum. então começa a ter um problema bem... Uma certa dificuldade, É, né? A gente, semana passada, eu tive um problema desse, o cliente ligou, um cliente nosso de contrato, está comprando uma nova filial, ele chegou lá, ele encontrou exatamente esse cenário, múltiplos fabricantes, ele não tinha acesso a controlador wireless, o que estava dificultando, ele tinha uma quantidade boa de access points nessa controladora, ele não conseguia acessar. O que que vai acontecer? Ele vai trocar. Então, ele vai começar essa melhoria por essa filial, né? Não tem o que fazer, ele não tem como resolver. E aí a gente até entra nessa parte de tempo de SLA, né? Então, ele pegou uma nova estrutura, né, do zero ali, algo que ele não conhece, ele vai ter que descobrir o que que é aquilo, se ele tem algum problema, ele passa, a gente menciona ali, né, vai mais de 4 horas para restaurar um problema, e nesse caso, como ele não tem qualquer visão, ele provavelmente vai passar muito vai passar por dias, né, até ele resolver esse tipo de problema. E aí a gente também acaba falando ali de falhas de segurança, então muito provavelmente essa rede ela não está segmentada, ele não tem qualquer tipo de visibilidade, ele não tem separação, o usuário, se a gente sentar lá, levar nosso computador, a gente vai acessar, né? A gente não vai ter qualquer tipo de bloqueio, de barreira para ter acesso à rede dele. ele tem uma série de dispositivos diferentes lá, com gestão diferente, provavelmente deve ter coisa vulnerável, Uhum, que para ele aplicar esses updates para tirar a vulnerabilidade, ele vai ter que fazer na mão. exato. Então imagine um parque grande com vários APs, vários suítes e sem uma centralização, né? Exato. É o administrador lá correndo contra o tempo para... E normalmente, às vezes é o eu TI, né? Às vezes é ele, Sim, mas sim. e ele não tem, a equipe de TI normalmente está na matriz. Então ele não vai ter um cara na filial. De repente, onde está essa filial? E se for muito distante da matriz, como é que ele faz essa, né? Não Quando ele conseguir estiver fazer finalizando o update, está surgindo outra vulnerabilidade lá. Exato. Volta lá, Já tem mais chamado, né? volta Cada lá. vez mais chamados. E aí a gente menciona ali também os custos, né, exorbitantes disso, de você ter múltiplos contratos. Um cenário que a gente sempre acaba esbarrando a gente entra, por exemplo, falando de LGTI agora, a gente tem toda a nossa parte de suporte, né, do IT admin, e normalmente a gente chega o firewall do cliente é hospedado com o servidor dele está hospedado com outro, então assim, ele tem além de múltiplos fabricantes para resolver, ele tem múltiplos contratos também, né? Ele está falando com várias empresas de uma vez para tipos de cenários diferentes, Sim, né? atrapalha até as janelas mesmo, né? De De manutenção, resposta, né? de resposta. A gente vê muito isso, principalmente quando a gente fala do nosso monitoramento. Às vezes, bipou alguma coisa ali no firewall do cliente, aí a gente vai ver, tem que acionar um terceiro. Então, assim, todo aquele tempo de SLA acaba sendo comprometido, porque a gente tem que acionar Sim, um outro time, né, para resolver isso. sim, perfeito. E aí, o que que a gente espera, né, nossa empresa fictícia, o que que ela espera aí de resultados, né, para a gente apontar um pouquinho, falar um pouco como a LGTI e a Fortinet consegue resolver. Então, falando em matriz, a gente espera colocar ali um Wi-Fi 6, um Wi-Fi 7, né, falando de novas gerações, tendo alta disponibilidade, como a gente falou ali atrás, estamos falando de uma matriz de 500 colaboradores, então é um desafio, às vezes o cara tem uma sala, um cenário, um staff com muitas pessoas, como que a gente atende todas essas pessoas sem dificuldades? Em filiais, que a gente faça uma implementação rápida, a gente acabou de falar de distância de filial, então que a gente consiga fazer um troubleshooting à distância, né? De uma maneira fácil, rápido e que acaba reduzindo aí toda a parte de complexidade e até custo de deslocamento para fazer toda essa parte de manutenção. E ter o controle total ou absoluto aí de visão da rede mesmo, né? Ter visibilidade do que está sendo acessado, descobrir o que está sendo acessado, o que a gente tem na rede, a gente encontra muito desafios, às vezes o cliente não sabe nem exatamente o que tem plugado na rede dele, então é necessário que a gente tenha um controle e uma visibilidade mesmo total A nível de da rede. IoT mesmo, né? Também, De não tudo, somente o dispositivo de usuário, mas como IoT como também. IoT Tudo hoje também. tem um IP, tem uma forma ali de entrar. E a gente sabe, né, que existe um desafio até
de controle do usuário. O cara tá lá, ele tá insatisfeito com o Wi-Fi, ele vai lá, mete um roteadorzinho, um hubzinho embaixo da mesa, e aí o TI nem sabe disso. Vai saber quando. Eu já ouvi Quem uma nunca? história dessa aí do cara plugar switch lá e dar loop na rede. Pois é. Já vi isso algumas vezes acontecer. Eu já entrei em empresa para fazer assessment no presencial mesmo. A gente ia lá, rodar a empresa do cara inteiro e a gente abria um painel de energia sem querer e tem um hub lá dentro. Então, quem colocou? Tem a TI não sabia, TI descobriu junto comigo. Tem o Desk Hub, Desk Switch também tem, né? TI descobriu junto comigo ali, na hora de acessar. Então, vamos lá, vamos descobrir, vamos deixar o Diego falar como que a gente resolve, Diego, tudo isso com o Fortinet, como a LGTI junto com a Fortinet, a gente consegue dar os próximos passos para ajudar a nossa empresa fictícia e a galera que está ouvindo a gente de casa, lá, do trabalho, né? De casa, do trabalho, depende. Muito bem. Então, diante desses problemas, né, comentados, né, que vocês falaram, de consolidação de plataforma, de complexidade operacional, né, ter muitos elementos distribuídos, silos de operação, que a gente comentou, o cliente tem roteador, tem firewall, nada muito integrado, nada muito consolidado. Então, o conceito da Fortinet é você plataformizar, é um conceito de mercado, que é o quê? Você unir várias funções dentro de um mesmo elemento, ou que seja um elemento, mas com múltiplas funções. Não você deixar um roteador, um firewall, um wireless controller, um switch controller, tudo isso de forma segregada. É isso que acaba aumentando a complexidade. Sim. Porque no final das contas você está gerenciando vários elementos, você precisa de um time multidisciplinar que conheça de firewall, de switch, de AP, de cloud, de IoT que vocês comentaram. Então, nosso conceito vai muito em linha com o que vocês comentaram de platformization, né? E aí, trazendo um cenário para vocês, o que a gente precisa pensar inicialmente? Justamente nessa camada inicial do firewall, que seria aquela segregação inicial lá em cima. Então, hoje a gente tem o FortiGate com múltiplas funções. Quando a gente fala do FortiGate para um cliente, a gente não fala simplesmente ele com uma função só de SD-WAN ou com uma função só de firewall. Porque o cliente tem aquele cenário legado, que nem vocês comentaram, ainda tem MPLS, ou às vezes tem roteador ali, fechando uma VPN estática, um IPsec ali com todas as unidades remotas, com a nuvem pública, e esse cliente quer dar o próximo passo. O próximo passo é justamente usar recursos de SD-WAN, consolidar esses recursos de firewall, de roteamento, num único elemento. Além disso, pensando também em consolidação, simplificação da operação, e trazendo também um pouco mais de segurança para o ambiente, é interessante você ter uma segunda camada de firewall. A gente vê um movimento muito grande daqueles clientes que querem aplicar uma segmentação interna, mas não é só aquela segmentação de VLAN tradicional. Vou separar VLAN 10, 20, 30, mas por roteamento ele continua chegando, alcançando aqueles recursos. O ideal é você ter um firewall. Porque se você tiver alguém infectado, alguma máquina comprometida, vocês comentaram de IoT, tem um CFTV, tem uma catraca, enfim, um dispositivo conectado na rede, ele pode acessar a internet, ele pode estar vulnerável. Sim. E esse cara pode ser a porta de entrada. Pode. Se você não tiver essa segmentação, o cara tá com a porta aberta ali para fazer um estrago bem grande, né? Exatamente. Muitas vezes, um dispositivo de IoT, você não consegue instalar um agente. Exato. Ele está vulnerável e eu não consigo instalar um XDR, um EDR, um client na máquina que vai fazer qualquer tipo de inspeção. Então, isso se torna complexo. E como que você pode garantir esse aspecto de segurança? Tendo um firewall de segmentação. E na específico, né? Específico, essa função de segregação. Então, toda a comunicação que vai sair da VLAN 10 vai para a VLAN 20, obrigatoriamente vai passar por esse firewall. Passando por esse firewall, a gente vai fazer inspeção de antivírus, inspeção de IPS, por exemplo, para analisar algum comportamento anômalo ali lateral e assim por diante. E esse firewall aí, ele pode ser físico, pode ser virtual, pode estar on-premise, pode estar em cloud. Exatamente. Isso aí é liberado. Os recursos do firewall não mudam em termos de funcionalidades. O que vai mudar é a throughput. Claro que sempre um equipamento virtual, um virtual appliance, que a gente fala, ele acaba tendo um throughput inferior porque eles não têm os ASICs da Fortinet. Então, a gente tem os ASICs nos equipamentos físicos justamente para a gente segregar, distribuir as funções, a função de segurança, função de network. Então, com isso, a gente consegue elevar o processamento das caixas. Entendi. E um outro detalhe também, Diego, não necessariamente, porque às vezes a pessoa está olhando ali e fala, pô, mas eu vou ter 4 firewalls, mas não necessariamente eles vão ser o mesmo modelo, né? A gente vai ter um cara mais robusto acima, né? Até para fazer as comunicações ali com as filiais. Um ponto que eu achei bacana que você comentou, não é só ter mais o firewall ali só, fazendo simplesmente o site to site. Não, a gente vai ter, principalmente filiais, né? Antigamente o cara fala, não, eu quero um firewall aqui, não precisa nem licenciar, eu só quero um site to site. Não,
tenha o cara ali com todas as funcionalidades, né? Toda a nossa famosa licencinha UTP ali, fazendo todo o servicinho de firewall mesmo. E abaixo, você não precisa necessariamente ter um cara tão robusto quanto acima ali, né? Até o tipo de equipamento é diferente, o licenciamento. Quando a gente pensa na camada ali de edge, de borda realmente, que vai ter a função de Fire e SD-WAN, é importante você ter todos os recursos de segurança, para você fazer uma inspeção que a gente chama de norte-sul, de entrada e saída da sua rede. Mas um Fire de segmentação, ele não precisa ter todo... Você não vai fazer uma inspeção SSL dentro da sua rede. Você até pode fazer, mas vai consumir recursos, às vezes, desnecessariamente. Então, você pode ter só um licenciamento ali, o ATP que a gente chama, que é a parte de antivírus e a parte de IPS, para fazer um controle e uma movimentação lateral. E esse mesmo cara, aí elencando já para o próximo slide, esse SFW, ele pode ser o controle do API do switch. Então, vocês comentaram que um dos desafios dessa empresa é justamente essa descentralização dos elementos. Tenho 10 filiais, mas cada filial tem a sua wireless controller, tem seu switch controller, tem essa plataforma de gerenciamento apartado. E o FortiGate, ele traz esse conceito de controlador da rede LAN e da rede WLAN também, através do FortiLink. Então, o FortiLink é um protocolo proprietário da Fortinet que permite você estender os recursos do firewall até a porta do switch, até um SSID. Então, além de você fazer esse controle, essa segregação das redes, você certifica, você garante que o acesso que está sendo feito por aquele usuário é um acesso seguro. Legal. Não só para a internet, mas dentro da sua rede. Dentro da rede. E elimina também a necessidade de você ter um equipamento terceiro ali, né? Você ter um equipamento só para gerenciar o switch, só para gerenciar os APs, você está fazendo tudo isso em cima do FortiGate, através ali da portinha ali do FortiLink, através da funcionalidade do FortiLink. Então eu tenho lá os FortiGates, vou espalhar FortiAP pelo meu ambiente, suítes e tal. Todo o controle é feito ali pelo FortiGate, com uma gestão centralizada disso. Isso, o controle sempre vai ser feito pelo FortiGate, né? Certo. Nessa arquitetura que a gente está discutindo. Mas o gerenciamento, ele pode ser feito a partir da matriz. A gente vai comentar um pouquinho do manager. Legal. O manager, alguns clientes acham que o manager só serve para criar políticas de segurança. E só pensa nele pro Firewall. Eu escuto muito disso. Exato. O manager é pro Firewall. Não quer... todo o ecossistema. Exato. O manager, ele não faz o controle de nada. Ele faz o gerenciamento. Certo. Então, a partir do momento que ele gerencia o Firewall, ele também vai gerenciar as configurações dos APs e dos switches de forma centralizada. O controle, é claro, é feito pelo Firewall, porque ele é o controlador local ali, ele que vai dar CAPWAP, vários protocolos. Mas a gente vai ter um slide específico disso, mas a gente vai ter um gerenciamento na matriz. Estou gerenciando, inclusive, os APIs também das filiais. Configuração e operação. A gente vai falar do AIOps, mas o manager é mais voltado realmente para a parte de configuração. Perfeito. Então, isso vai trazer justamente o que vocês pediram, simplicidade, redução de custo, porque não existe licenciamento para o FortiLink. O FortiLink está embutido no FortiOS. Se o cliente, qualquer FortiGate que o cliente tenha, ele vai ser, ele vai suportar essa funcionalidade de controle, né? Perfeito. E aí, só comentando um pouquinho sobre o FortiLink, né? Parece algo complexo. O que está rodando por trás do FortiLink? Ele é um protocolo proprietário, mas ele utiliza como base protocolos tradicionais. Então, a gente tem ali a parte de API, a parte de HTTPS, a parte de spanning tree para fazer o controle do nosso fabric, entre outros elementos. Então, com a combinação desses vários protocolos, a gente passa a ter o FortiGate fazendo todo o controle de AP e switch. Então, todas as políticas de acesso, configurações de spanning tree, configurações de acesso à porta, PoE, enfim, tudo que a gente precisar de configuração nos APs e switches, o FortiLink acaba possibilitando. E ele tem até essa parte, não tem problema você ter mudado, essa parte de descobertas ali também de dispositivos, né? Isso, o legal do FortiLink, uma das coisas que ele tem ali é o LLDP. O LLDP é justamente um protocolo para identificar a vizinhança. Então, se ele identificar o FortiGate, identificou o primeiro FortiSwitch e todos os equipamentos para baixo, automaticamente você já pode autorizar. E se você não quiser autorizar ou deixar pré-autorizado, né, isso é passível à configuração. Mas aí eu tenho uma dúvida aqui. Vamos pensar assim. A gente está começando esse projeto de melhoria desse ambiente desse cara. Ele tem um budget lá limitado, talvez ele não consiga fazer tudo. Por onde a gente começa? Tem interação. A gente vai começar, vou dar um exemplo aqui agora. Vamos começar com o FortiGate. Ele vai interagir bem com as outras coisas que ainda não foram trocadas por Fortinet.
outros APs e tal? Como é que funciona essa conversa entre eles ali? É uma pergunta que a gente costuma receber mesmo dos clientes. Hoje não existe nenhum vendor que tenha essa wireless controller que consiga fazer o gerenciamento de outra marca. Então, o que a gente costuma fazer? A gente aproveita a base instalada do FortiGate para a gente começar a descer para a rede LAN e para a rede WLAN. Correto. Então, o cliente pode falar assim, ó, só preciso mexer na minha parte de WAN. Hoje eu estou com baixa experiência, que nem você comentou. Então, preciso ter um SD-WAN para priorizar minhas aplicações mais críticas aqui, né? Usar toda a parte de inteligência que a gente tem no SD-WAN. E futuramente, se ele tiver já pensado nesse dimensionamento do Firewall, ele pode descer para a parte de LAN. Certo. Ou ele pode começar pela parte de LAN e WLAN também, não tem problema. Não tem problema. Ele pode começar com um switch standalone, que a gente já vai começar a comentar adiante. Ele pode começar com uma wireless controller, é um FortiGate virtualizado, só com essa função embutida. Ele não precisa trocar a rede inteira, ele pode começar só pela LAN, só pela rede cabeada ou pela rede WLAN. Nesse ponto que o Bravinho tocou, eu vou comentar isso porque é um cenário que a gente acaba vendo direto, né? Às vezes o cliente ele tem um outro fabricante ali de firewall, ele quer fazer essa troca, mas ele também tem uma dificuldade hoje, por exemplo, ele não tem como segmentar a rede dele porque ele não tem um switch core parrudo, por exemplo. Então, às vezes, a gente já teve que fazer esse movimento em vários clientes. Claro, sempre a ideia não é manter desse jeito, mas é começar dessa forma, né? Então, pegar um firewall ali um pouquinho mais parrudo, né? Um pouquinho mais forte, para que ele consiga acabar fazendo as duas partes nesse início. Então, ele vai fazer as funcionalidades dele de firewall, vai fazer uma certa segmentação ali, ajudar a rede do cliente, né? Para que a gente consiga funcionar de alguma forma. E é um movimento que a gente acaba fazendo quase sempre ali, a gente tem vários casos durante o ano. Então, cara, não tem budget, tudo bem. Vamos ver qual que é o maior firewall que a gente consegue colocar, né, de acordo com a sua rede aqui e tal, e já fazer um pouquinho dessa segmentação, ou seja, melhorar um pouquinho não só a rede, mas a parte de segurança mesmo do cliente. Correto. Vamos trazer algumas segmentações para cá, vamos fazer algumas travas aqui, e depois a gente começa a descer essas camadas, né? E essa arquitetura é bem flexível, né? A gente montou ali pensando em duas camadas, né? Tendo duas camadas de firewall, mas para uma filial a gente vê que o cenário é um pouco diferente. Sim. Então vai ter uma redução de custo ali, de investimento, e aí você pode muito bem consolidar essas funções de segmentação de firewall junto com a função de NG-Firewall e SD-WAN num único elemento. Então, para a filial, inclusive o desenho que a gente pensou para uma filial, é ele consolidar esses recursos dentro de uma única camada, né? Então, pensando de novo, né, nessa complexidade do ambiente, né, múltiplos fabricantes, essa gestão descentralizada, esse MTTR que vocês comentaram elevado, então o tempo de detecção e resolução de incidente de rede ou de segurança é muito elevado. Essa arquitetura, ela facilita muito a vida do cliente, do parceiro, porque você passa a ter um único elemento, você não precisa ter vários times. Eu lembro que quando eu trabalhei em NOC, em SOC, existia só o time de redes, Sim. só o time de segurança, e o firewall era sempre do time de segurança. A partir do momento que a gente passa a ter um elemento único que vai consolidar essas funções, a administração vai ficar com quem? Pode ficar com o mesmo recurso, porque o cara conhece de rede. Dificilmente o cara que conheça de firewall, conhece de rede, ele não conhece um pouco de segurança. E a interface gráfica do FortiGate é muito intuitiva, né? E vai estar tudo atrelado a ele, né? É muito mais fácil que esteja com um time de redes, na verdade, né? Se for olhar pela arquitetura. Exatamente. Mas quando a gente fala de simplicidade, não quer dizer que a gente não tenha recurso, porque às vezes também fala assim, eu tô vendo que tem bastante coisa, mas deve ser plug and play e não tem como a gente fazer configurações avançadas. Pelo contrário, hoje a gente tem todos os recursos numa parte de LAN, eu vou comentar alguns deles aqui, até um recurso que a gente lançou cerca de uns 8 meses, ou um pouquinho mais, que é o VLAN offload. Então, para esse cenário que vocês comentaram, às vezes o cliente comprou um firewall, mas só pensando no recurso de firewall SD-WAN. E aí ele falou assim, agora eu preciso fazer todo o meu refresh, revitalização da minha LAN e WLAN. Eu preciso repensar no meu firewall? Depende, se você quiser inspecionar 100% do tráfego, possivelmente. Mas se você quiser utilizar ele como controle e não precisar inspecionar todo o tráfego, eu peguei um cliente recentemente e falou assim, Diego, o firewall que eu tenho era um 400E, ele ia trocar, tinha mais de 30 suítes, ia trocar parte de wireless, você não posso mexer nesse investimento, que eu fiz há pouco tempo, e ele ainda tem um ciclo de vida. Como que eu consigo colocar os APs e suítes nessa rede existente? A gente conseguiu trabalhar através desse Inter-VLAN Routing. Por quê?
Algumas VLANs, por exemplo, uma VLAN de backup. Por que você vai inspecionar um tráfego de backup? É um tráfego local, né? Dificilmente você vai ter algum tipo de ameaça ali. Você pode fazer o offload para sua camada onde está escrito MSLAG. Então, ao invés do firewall de segmentação ele ser o seu default gate, né, o gate de toda a rede, ele pode ser o gate de algumas VLANs que você precisa de inspeção, mas o que não tiver necessidade, você pode descer para a camada de switch, normalmente. Então, isso flexibiliza também um pouquinho o uso do FortiLink. Tem outras coisas que a gente lançou recentemente, o Fabric através de protocolos L3, então a gente tradicionalmente utilizou o FortiLink em cima de L2, mas hoje ele roda em cima de VXLAN, por exemplo, para um cliente que está pensando num data center mais complexo. A parte de WLAN, por exemplo, a gente tem várias funções ali, eu vou comentar mais adiante, mas com a controladora, né, o FortiGate como controlador ali ativo, recurso de Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, que nem a Tabata comentou, né, essa necessidade, funcionalidades de controle de célula, análise de interferência, tudo isso a gente tem também. Então, assim, a gente preza muito por simplicidade, que é o que os clientes buscam cada vez mais, mas a gente nunca esquece dos recursos. Não abdica dos recursos avançados. Tela intuitiva é uma coisa, né? Isso. A simplicidade é para você conseguir gerenciar um ambiente complexo com mais facilidade. No meio de uma crise, você ter várias telas de gestão, vários comportamentos diferentes, vai te atrapalhar, recuperar mais rápido. E no final das contas, é dinheiro, é tempo de disponibilidade, é uma possibilidade de um ataque, de um vazamento de dados. E é o que o Diego comentou, né? Se eu já tô acostumado com a carinha do switch ali na hora que eu for fazer o gerenciamento, eu olhar para a carinha do Firewall e ela for parecida, né? A gente tá falando, né, a mesma língua, eu consigo tocar. Sim, com certeza. E um dilema que a gente tem também, até trouxe como uma provocação aqui, é que eu não preciso necessariamente de um FortiGate para controlar um API e um switch. Os switches hoje eles trabalham de forma standalone ou eles trabalham conectados ao nosso FortiEdge Cloud. Então, hoje a gente tem duas opções de controle, né? Centralizado, que seria através do FortiGate ou através do FortiEdge. Então, aquele cliente onde não está pensando em segurança, ou ele tem, por exemplo, já o contrato de segurança, uma camada de firewall com outro vendor, ele pode trabalhar com a camada de acesso ali, os APs e suítes, sendo gerenciados de forma SaaS, em cloud. Então, vamos supor que nesse cliente aí ele fez o caminho contrário. Em vez de começar com o FortiGate, ele começou com os fortes APs. Ele está usando o firewall de outro vendor e vai demorar um pouco ainda ele ter esse budget. Ele pode começar com os fortes APs e gerencia centralizado através da cloud. Exatamente. Do Edge. Exatamente. Ele não precisa ter o elemento do FortiGate ali só para essa função de controle. Aí pensei em outro cenário. Se o cara, por exemplo, ele tem OT, tem alguma regra explícita que ele não pode ir para a cloud, você tem um gerenciamento interno também. Aí o FortiGate. Exatamente. Não precisa sair para a cloud. Exatamente. Então, flexibiliza o uso, né? E o Manager e o FortiSwitch NMS, que é uma plataforma nova, eles sim são pontos centrais de gerenciamento. Eles não fazem nenhum tipo de controle. Então, o FortiManager ele pode gerenciar os APs e suítes que estão sendo controlados pelo FortiGate. E o FortiSwitch NMS é um elemento novo que a gente trouxe junto com um modelo de chassi, que eu vou comentar mais adiante, que faz o gerenciamento disso, FortiSwitch Standalone, e também de elementos de terceiro. Então, ele vai gerenciar também suíte de terceiro. Mas ele é específico, Diego, para toda a camada de suíte, não só para essa camada de chassi. Não, para toda a camada de suíte Fortinet hoje. Todos. Isso. E ele não precisa ter o FortiLink ali. Então, ele vai gerenciar, por exemplo, por APIs, por SNMP, protocolos mais tradicionais. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Ótimo. Comentando um pouco dos modelos, né? A gente lançou vários modelos recentemente. Então, a parte de Security Access seria a parte de acesso mais simples. Então, a gente tem ali desde suítes de 8 portas, 10 portas, com uplinks de 10 GB, mas também tem modelos de 24, 48, já com PoE+, os uplinks de 10 gigabits, para ser utilizado nesses cenários de pequeno e médio porte. E aí, subindo um pouco mais a régua, a gente tem a parte de campus, que é justamente para conectar os APs Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, que demandam interfaces MGig. Sim. Aí portas de 2.5 gigabits, 5 até 10 gigabits. Uma fonte mais parruda, né, normalmente. Um budget PoE mais elevado, então esses suítes já suportam, por exemplo, a carga de 802.3 BT, 90 watts, e uplinks de 90... Aí tu alimenta o AP direto do switch. Direto do switch, você não precisa ter um power injector, uma fonte adicional.
Normalmente esses últimos linhas de access point que vem saindo, isso não é só da Fortinet, mas ele exige mais PoE. Então você precisa ter também ali um switch que comporte, né? Para você não Essa precisar. energia lá. Porque quando a gente fala de Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, a gente adiciona um rádio, que é o rádio de 6 GHz. Então, se Vai fossem controlar. 2 rádios, provavelmente ia atender com 15 watts, com 30 watts de potência. A partir do momento que a gente tem a opção ali de trabalhar com um terceiro elemento, né? Então acaba consumindo um pouco mais. É um ponto que a galera acaba esquecendo, né? Eu quero um switch PoE, só que ele comprou um AP mais parrudo. Sim. E aí ele Tem que esquece fazer o disso, pô, cálculo cara, tem que ali para olhar. ver se aquela fonte vai Exato. comportar. Será que essa porta do switch que eu tô comprando hoje, ele vai atender esse AP ou não? Então precisa E às vezes até funciona, no nosso caso funciona, eu acho ruim até funcionar, com menos porque rádios, né? só que ele acaba desativando um rádio. Só que aí você dá a impressão que ele tá Ele tá funcionando. Aí o cliente mas fala não assim, sabe Mas ele tá manso. 100% dele. a cobertura tá pior, o rádio de 6 não tá funcionando, o que tá acontecendo? Porque você não tá Aí a gente vai olhar, você vai ver, ele não tem alimentação suficiente. Essa é a máxima do problema do Wi-Fi. O cara compra, não é? O cara compra e fala, pô, mas não tá funcionando, eu comprei o mais caro, comprei com a melhor tecnologia, mas Esquece não de tá pensar na rede funcionando. cabeada. Esquece de pensar no básico. E aí, levando a régua, a gente tem toda a parte de Campus Core e Data Center. Campus Core, switches para utilizar mesmo como distribuição, como core da rede, e aí com uplinks de 10 gigabits, 25, 40 ou até 100. Então, a gente tem modelo, por exemplo, o 3032, que tem 32 interfaces de 40/100. Então, ele pode ser utilizado em Data Center ou até para uma rede campus ali, para concentrar uplinks de 100 gigabits, né? E fala só um pouquinho desse cara aí do chassi, Diego. Ele é modular, a gente tem opções de troca de gaveta ali, mais porta, menos porta. Você pode ter um PoE, outro sem um PoE. Você tem Ótimo. É um chassi que a gente lançou recentemente. A gente está fazendo a homologação dele na Anatel aqui no Brasil. Em breve a gente vai ter disponível. E é o primeiro modelo que a gente tem em chassi. Qual que é a ideia desse chassi? Ele tem 6 slots, sendo 2 para supervisoras. Essas supervisoras servem tanto para gerenciamento, controle, e também para conexão de backplane, que a gente chama. Não, Seria a então não conexão precisa entre os ter módulos. porque alguns têm a supervisora e um controlador. Nesse caso, ele tá tudo na Ele tem a supervisora. mesma função, a controladora e supervisora dentro do mesmo elemento. Acaba facilitando mais gavetas, você tem mais opções de Isso. gavetas abaixo. E aí você consegue ter 4 slots de interfaces I/O que a gente chama. Então ali eu tenho interfaces de 40 gigabits, de 100 gigabits, eu tenho um módulo de 10 gigabits para você utilizar, por exemplo, como se fosse uma distribuição, ou ele tem um módulo que é para acesso, que é para conectar APs. Então ele já vem com um módulo de 48 interfaces mGig, 1/2.5/5/10 gigabits, com PoE-BT. Isso é muito legal. Então, aí você pergunta, mas qual que é o principal caso de uso? Imagina um site grande, às vezes num único andar, e você não quer cascatear, não quer estaquear os elementos. Você pode deixar um chassi desse, que vai ter 2 supervisoras, fonte redundante, e se tiver algum problema, você pode ir lá, é tudo hot swappable, você tira ali Você o módulo tira, e coloca um novo módulo. você pode ter uma camada ali só para atender seus SFP, concentrar tudo num lugar Isso. só, e uma camada só para atender seus APs, por exemplo. Exatamente. E um último modelo importante, né, a gente comentou aqui de alguns cenários de IoT, de OT, existe a nossa linha Rugged, que muitos clientes também não conhecem. Essa linha Rugged a gente tem no modelo fixo, como se fosse um modelo tradicional, ou no Rugged, que é justamente esse modelo que você instala dentro do painel elétrico, dentro do chão de fábrica. E aí ele já Por isso até que o formato dele é diferente. Então. Exatamente. Ele tem formato industrial mesmo. Com todas as proteções. Mas aí, desculpa a ignorância, que na foto a gente não sabe a dimensão dele ali. É o quê? Uma caixa grande? Não, ele é minúsculo. É? Esse aqui, ó, é questão de uns 20 centímetros de altura. Legal. Ele é bem pequeno. Isso é legal porque existe alguns fabricantes aí padrão para suíte industrial. Existe. E o cliente sempre fica amarrado ao mesmo. Então agora a gente também tem essa opção dentro já tem algum tempo, né? O Diego até comentou. Sim, bastante dentro da Fortinet também. Então, A gente atua com bastante usina, bastante indústria, que tem área de OT, energia, exato. plantas e tal, e é interessante saber E o disso. que é interessante, normalmente esse cliente de indústria, provavelmente ele já tem um FortiGate para fazer o controle e segregação do ambiente de OT e IoT, de OT com TI. E ele pode utilizar aquele mesmo FortiGate para fazer a gestão desse desse switch. Legal. E aí o que ele faz? Ele já vai ter as assinaturas ali de OT, né, para controle de Modbus, Ether-IP, N outros protocolos de OT, e ele pode descer na segurança até a camada de acesso. De novo, o FortiSwitch ele se torna um extensor de funções do FortiGate.
Então, eu vou descer com a segurança até o chão de fábrica realmente ali. Legal. Ou seja, atende os dois lados, né? Entendendo a rede comum e a rede OT. Aí, em termos de APs, a gente tem uma linha também bem ampla de APs, desde APs mais simples para instalar em cima ali de uma mesa, dentro de uma sala pequena, dentro de um quarto, por exemplo, de hotel, né? O modelo 23JK, que já é o Wi-Fi 7, mas a gente tem modelos ali de média e alta densidade, né? Todos os nossos modelos hoje, eles têm capacidades para Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Toda a nossa linha nova, que é claro, é retrocompatível com os padrões antigos. Então a gente até colocou ali uma questão de segmento, quando que ele deve utilizar, né? Mais uma referência realmente. Então ali os modelos da série 400, né? 441, 443, para alta densidade, média densidade, os modelos Auditório, da linha campus, 200. evento, né? Tipo Isso. até a Fortinet faz eventos grandes e tal, Nosso muita gente FCS. conectada. Exatamente, ali você vai ter 50, 60 dispositivos, chegando a utilizar até 10 gigabits dentro do mesmo AP. E esse estádio da arena, ele já é aquela caixinha hermética que pode ficar exposto, ou ele já é, né? Ele já tem funções. Então, a gente tem essa linha nova também de Uhum. APs, que é oriunda da Everest. Ah, Não é nem um desenvolvimento próprio da Fortinet. A Fortinet está colocando os recursos de Fortlink nele, né? Já saiu uma versão nova que já suporta o controle através do Fortlink, mas ele tem uma característica um pouco diferente. Então, a gente tem alguns projetos já que a gente está construindo aqui no Brasil, de arena, de estádio, para uso desse cara. E qual que é a ideia dele? Ele tem múltiplos rádios. Ele tem mais de um rádio de 5, ele tem dois rádios de 5 GHz e um rádio de 6 GHz dentro do mesmo AP. olha. Então é como se eu tivesse 3 APs dentro de um único, e você consegue fazer o controle de células das antenas internas dele baseado em software. Então você consegue direcionar o foco de um dos rádios para a esquerda, outro mais centralizado e Você outro para a acaba direita. atendendo ritmos diferentes, ali, público diferente, né? Necessidades diferentes num único AP. Você tem um sinal concentrado, Ele tem não direcional, dispersa tudo. provavelmente se não São tem, já todas vai ter antenas todas direcionais. direcionais. Isso, direcionais. Então você consegue consolidar 3 APs dentro de um único. Então reduz custo, toda a parte de infraestrutura também, esse tipo de coisa. Em termos de recursos, não vou passar por todos aqui, mas os mais utilizados ali, a gente tem a parte de failover dentro do FortiGate, tem a parte que nem eu comentei de RxSOP, controle de células. Então pega um cliente que tem um ambiente de alta densidade. Não é simplesmente, a gente sabe que no Wi-Fi você não pode colocar um AP aqui e achar que todo ambiente é igual. Ainda Tem mais ambiente assim, baixo, vidro para tudo quanto é lado, vidro, interferência. diferentes tipos de materiais de atenuação, diferentes usos. Às vezes aqui a gente está fazendo uma conferência, né? Uma vídeo. Mas às vezes você pega um cliente financeiro, o cara tá com um broker aberto, que é extremamente Muito crítico, sensível. muito sensível à latência, né? É. Então cada design precisa ser pensado em cima disso. Então a gente tem recursos para trabalhar ali de controle de células, tem a parte de band steering, por exemplo, para ele favorecer sempre 6 GHz, 5 GHz ao invés de 2.4, entre outros recursos, tá? E aí um elemento importantíssimo que vocês comentaram, né, questão de visibilidade, ponto cego, existe um conceito muito básico de segurança, né? Você não controla aquilo que você não vê. Não vê. Então você comentou, esse cliente tem vários vendors hoje, o cliente ou o visitante chega lá, pluga o cabo ali em qualquer, seja num hub, numa porta física, tem um SSID que é compartilhado com um colaborador, compartilhado com terceiros, né? É O muito tiozinho da comum. pipoca que fica na portaria. Você chega e fala assim, cara, dá um acesso. Aí quando você vai ver, tá no mesmo SSID corporativo. Qual que é o risco de tudo isso? É trazer uma máquina comprometida, uma máquina infectada. De terceiro, compartilhando a mesma rede. O cara vai ter acesso ilimitado a todos os recursos. Não tem firewall entre os segmentos, o cara vai pulando, faz o scan, vai ganhando terreno lá dentro. Vai ganhando terreno. Tá infectado, vai dando passagem para quem usa a máquina quiser, dele né? como porta de entrada para um outro cara fazer intrusão, né? E aí que entra o conceito de NAC realmente, né? Você trazer mais visibilidade. Quando a gente fala de visibilidade, é identificar os dispositivos que estão conectados, são dispositivos da empresa, dispositivos IoT, identificar se existe risco naquele dispositivo, vulnerabilidades, e também a parte de autorização. Quem está usando essa máquina? Porque uma coisa é o Diego está usando a máquina da Tabata, que é corporativa, mas eu vou acessar os mesmos recursos? Por mais que seja uma máquina confiável? Muda um pouquinho o privilégio, né? Essa parte de identificação e tal.
Não só o Wi-Fi também, a gente já viu em cooperativo, o cara Pluga pluga lá, né? deixa Faz um escondidinho lá a caixinha, pendrivezinho. vai embora, até você identificar em qual ponto foi, o que que tá fazendo. Loja, né? Às vezes tem aquele Loja? leitor, né, de QR Sim. Code, o cara conecta ali, tira o cabo e ninguém vê, você vê o leitor não tá funcionando, quando você vê. Passada essa etapa de identificação, autorização, a gente vai para o principal elemento, que é a análise de conformidade. Tudo bem, eu tô com a tábua tá autorizada, ela tá com a máquina corporativa, mas ela ficou um mês de férias e usou na casa dela. E essa máquina, como que ela tá hoje? Ela tá Deixa a com criança todos os jogar. patches aplicados, ela desativou o antivírus para entrar na rede e É. conseguir fazer alguma bagunça, né? Então, essa análise de conformidade é bacana porque você consegue analisar em tempo real o que está rodando dentro da máquina. Então, quais são as políticas de segurança para acessar a rede dessa empresa? É antivírus, ele tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, aí ele tem um certificado na máquina. Enfim, ele pode ter vários agentes ou recursos que ele pode analisar e falar assim, olha, Mas, baseado nisso, você está em conformidade. Ou não, você tem Pode. antivírus, mas está desativado. Então, você não está em conformidade. e isso eu posso validar seja de uma máquina da empresa, seja um terceiro. Normalmente, não. Aí não, porque você Tem um precisa... agent. Dependendo do tipo de análise que você vai fazer, ou você pode fazer uma integração via WRM, por exemplo, mas que existem alguns recursos que ele tem que acessar a máquina do usuário ou através de agente. Normalmente, o que a gente faz? Para colaborador, você vai ter o agente. Porque ele vai pegar uma série de parâmetros ali, bem Exatamente. mais parâmetros para avaliar Mas a para postura terceiro, daquela perfil, existe né? a possibilidade de você fazer um download que a gente chama solúvel, né? O cara entrou na rede, é um terceiro, aquela máquina não é da empresa, ele baixa um agente temporário, ele faz esse scan, depois que ele finaliza o acesso, desliga a máquina, depois aquilo lá vai ser desativado. Valido Nossa, um parâmetro. Óbvio que eu não consigo ter o controle total sobre a máquina Exato. dele, mas vou validar alguns critérios mínimos para ele poder acessar. Ou posso Exatamente. simplesmente liberar ele para a internet. Não, o cara precisa, né, Ou pode citar alguma trazer, coisa, mostrar alguma coisa. pode trazer esse conceito de BYOD também, né? Ah, Então, só mostrando para vocês um pouquinho desses recursos, o Fortinac é um elemento multivendor hoje, não depende só de infraestrutura da Fortinet. Então, nesse cenário desse Bom cliente, ponto. às vezes ele vai começar pela matriz. Troquei firewall de saída, de segmentação interna, estou controlando os APs e suítes por ele, mas as filiais eu não quero mexer ainda. É um outro vendor terceiro. A gente consegue integrar o Fortinac com esses outros elementos e ele conseguir já aplicar toda a parte de controle de Legal, acesso. isso aí. e é uma variedade grande, né, Diego, de outros fabricantes que ele consegue fazer esse Sim. controle, né? Sim, muitas vezes às vezes não tem a integração nativa, mas a gente consegue fazer via SNMP, pegando uma biblioteca genérica, enfim, dá para integrar. E hoje ele é um serviço full radius. Então, eu consigo fazer toda a parte de autenticação, identificação. Hoje ele tem mais de 20 métodos de identificação do dispositivo. É legal que para ele, tudo que ele não identificou é rogue, ou seja, é um cara desconhecido. Ele precisa reconhecer e identificar aquele dispositivo. Então, Entender o comportamento, né? isso. Então, hoje ele trabalha com DHCP Fingerprint, ele trabalha com ARP, com MAC, vários outros, o próprio agente que eu comentei aqui, para identificar justamente a estação de trabalho, o dispositivo que está conectando, se é um IoT, se é um CFTV, se é uma máquina corporativa, terceiros e assim por diante. Tem visibilidade, né? Aproveitando um pouquinho o que você comentou, até no outro slide ali, Diego, da questão das filiais, né? Como que normalmente, nesse caso, no caso do nosso cliente aqui, fictício, eu queria que você falasse da recomendação da Fortinet. Eu sei que às vezes, até por budget, o cliente ele prefere ter essa VM ou a caixa, né? Ou que dá para você ter das duas formas. Normalmente a gente vende ali a VM. Eu queria que você comentasse um pouquinho da estrutura, né? O cara vai ter isso aqui na matriz, ele vai ter, ele de repente é redundante, todas as filiais vêm para debaixo dele, ou não, ele tem uma filial, ele vai ter na matriz, mas ele tem uma filial que ele sabe que tem um volume grande de colaborador, recebe, né? Tem uma rede muito extensa, com muitos tipos de dispositivos, eu quero ter uma VM aqui também, ou não, a gente coloca isso para todas as filiais, qual que é a recomendação da Fortinet mesmo? A arquitetura do Fortinac ela é bem modular, flexível, né? Então, pensando em matriz, o ideal é você ter ali o controle de acesso. Então, a sua manager pode estar lá, que é onde você vai fazer a configuração de todas as políticas de forma centralizada. O seu servidor de controle de acesso também vai ser ali, mas para uma filial muito pequena, você pode pedir para que
esses equipamentos sejam autenticados através da matriz. E para uma filial de médio porte, você pode ter o seu servidor ali de autenticação, de perfilamento ali local, e a sua manager também ali na matriz fazendo toda a configuração de políticas. Então pode ser uma arquitetura centralizada e pode ser descentralizada. Pensando nesse ambiente hoje nosso, eu diria que na matriz eu colocaria o nosso servidor de autenticação, autorização, perfilamento ali. E como todos os sites remotos hoje são sites menores, às vezes com 100 colaboradores, eu deixaria toda essa parte de autenticação e autorização saindo na matriz. Isso. Mas, de novo, se tivesse um site um pouquinho maior, ou um pouquinho mais problemático, às vezes fala assim, a latência é muito alta para esse site, é um site muito remoto, não posso depender da WAN para que minha LAN funcione. Você pode colocar um servidor local ali, distribuído, e ele fazer as autenticações locais também. É bem flexível. O Natan fez uma pergunta aqui, ainda sobre o Fortinac. Ele está curioso aqui, como é que funciona, qual o padrão de mercado, como que é normal isso? Integração do NAC com outros produtos do ecossistema. EDR, Firewall, segurança no geral. Eu ia comentar sobre isso, obrigado pelo envolvimento aí, Natan. Um dos pontos interessantes que a gente tem do Fortinac, de novo, pensando em plataforma, né? E plataforma, não pense como se fosse um canivete suíço, né? Às vezes o pessoal fala, tem uma plataforma que é o único elemento que tem 52 funções de rede. Não, quando a gente fala em plataforma, é justamente essas integrações. Correto. É o Fabric que a gente constitui, então as automações, integrações, telemetria, inteligência contra ameaça. Quando a gente fala de Fortinac integrado ao ecossistema da Fortinet, ao Fabric, a gente está falando de algumas automações. Então, para um cliente que já tenha hoje, por exemplo, AP, Switch, FortiGate, FortiAnalyzer, ele tem N outros recursos. Então, imagina hoje um CFTV. A câmera começou a sair pela internet. O FortiGate identificou isso daí. O log foi lá para o Analyzer vai olhar e falar assim, olha, tem esse CFTV que está tentando estabelecer comunicação com um servidor malicioso com command and control. Comportamento estranho. O FortiAnalyzer pode informar o FortiGate pode informar o Fortinac, e aí o Fortinac isolar aquela estação de trabalho. Além disso, o próprio FortiGate já pode ir lá no API, no switch e desassociar esse cara, por exemplo. Entendi. Essa é uma das integrações, mas tem outras. Por exemplo, o EDR, que nem vocês comentaram. O EDR pode identificar que aquele dispositivo está comprometido, que estava com malware, o EDR identificou isso daí, e eu posso mandar uma instrução para o Fortinac para ele isolar, colocar no segmento Isola de a controle. Conceito de ZTNA também, mesma coisa. Se aquela máquina ela tem uma tag de vulnerável, comprometida, que já existe um FortiClient rodando nela e já fez todo esse scan, ele pode avisar o Fortinac e o Fortinac colocar lá também num segmento onde o cara vai ter, por exemplo, acesso só um servidor de atualização. E tudo isso independente do fabricante. Você falou, ou ele vai lá e avisa o switch, cara, desliga essa câmera aí, independente de se é um FortiSwitch ou... Isso daqui é a integração nativa que a gente tem direto com o nosso Fabric, ou seja, APIs e Fortinet. Mas nada impede dele utilizar, por exemplo, um CIEM, um SOAR, por exemplo, que ele vai ter essas automações. Então, o CIEM identificou alguma coisa, avisou o Fortinac, e o Fortinac pode ir lá e tomar alguma ação em cima desse ambiente. Então, ele tem integrações com terceiros, inclusive, uma das principais integrações é justamente com o CIEM, porque o CIEM identificou aquela máquina comprometida, ele avisa o Fortinac, e o Fortinac toma como uma automação, ali, uma remediação e isolar aquele dispositivo. Legal. Entendi. Então não fica só no âmbito do log, na verdade, ele vai tomar uma ação imediata, automatizada, que também se deixar nem que seja isolado, na mão do analista, o cara não está 24/7 olhando ali, né? Tem que ser algo automatizado. Isso tem que ser automatizado, né? Até porque o cara, imagina todo esse passo que você comentou, né? O cliente hoje leva 4 horas para resolver um incidente de redes ou de segurança. Passou, né? Se fosse para analisar um log, identificar que essa máquina está comprometida, ele saber onde essa máquina está conectada. Se é uma filial. O cara já pegou o dado sigiloso ali. Já foi. E já bagunçou o que ele precisava fazer. Né? Verdade. Já está indo embora. Quando você chega, ele já está dando tchauzinho. E aí a gente entra para a última camada, que é a operação mais inteligente. Então, um dos principais pontos comentados aí é justamente essa complexidade da operação. Múltiplos sites, múltiplos vendors. Quando a gente trabalha com aquele conceito do FortiLink, do Security Fabric, a gente passa a ter também uma única plataforma para gerenciar anomalias de rede, anomalias de SD-WAN, por exemplo, que é o FortiAIOps. E ele é uma plataforma proativa. Diferente de outras plataformas que você tem muitas informações, mas qualquer ação você tem que tomar, analisar um log, analisar um gráfico, ele já traz isso
de forma trabalhada. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a parte que ele tem de insights ali, que ele mesmo identifica, ele tem os SLAs que ele coloca, SLA para conectividade de rede, cabeada, de rede Wi-Fi, que se extrapolar esse SLA, ele já identifica que existe uma anomalia de rede, seja para uma autenticação, para um DHCP que às vezes está congestionado e está levando 3, 4 segundos. Muitas vezes o cliente acha que, não estou recebendo IP, mas estou demorando para receber IP. O Wi-Fi tá ruim, está degradado. E o problema é da rede. E ele vai fazer toda essa identificação. Ele analisa cada fluxo até a saída ali daquela conexão, né? Então, é um recurso mais proativo, então traz muita visibilidade. E ele tem também toda a parte de agente de IA. Isso daqui simplifica muito a operação, principalmente quando a gente fala de operações enxutas, que às vezes o cara tem 2, 3 recursos, ou o gestor quer tirar gráfico, quer ter uma análise rápida, fala assim, cara, como que tá a rede hoje? O que a gente teve de incidente semana passada? Não fala isso para o analista. Ele já entende fala assim, cara, uma coisa básica, o gestor chega e fala assim, cara, quero os principais incidentes da semana passada. Ele, o cara deve conseguir isso prático, deve ter alguma ferramenta. Aí o cara tem que analisar um monte de sempre, exato. Trazer um monte de dados, fazer matriz cruzada. Isso, porque às vezes um pedaço do log está nesse aqui. Exato. Aí, se você tem uma IA ali por cima vendo isso, talvez até o próprio gestor consegue fazer em linguagem natural ali. É isso que eu vou mostrar para vocês. É justamente esse tipo de interação de humano com máquina. Você pode ir lá e falar assim, como que está o Wi-Fi hoje? Como estava a minha rede nos últimos 3 dias? Quais são os equipamentos de rede mais impactados ou os clientes mais impactados? E ele já vai trazer isso para você de forma trabalhada. E até essa própria triagem também de uma análise de um possível incidente, por mais que o analista lá na ponta seja um cara muito bom de lógica, de linguagem, cara, escrever É bem mais rápido, né? Mais Você tem rápido. informação assim. Não adianta, gente. A IA tá aí, a gente tem que aceitar trabalhar com ela. A gente tem que aceitar e fazer o melhor uso possível dela, né? Sim. Usar ela de forma inteligente. Então, a ideia do FortiOps é isso, é trazer todos esses elementos de rede, então a parte de SD-WAN, switch, AP e também a parte de FACS ali, que a gente não comentou muito, mas seria o extensor de 4G e 5G, trazer para uma plataforma consolidada, né? Então, trazer tudo isso num único elemento que vai analisar, vai fazer toda essa análise preditiva, interação com IA, analisar a anomalia e trazer esses alertas mais críticos. Aí só trazendo, só para a gente materializar um pouquinho o que a gente falou, trazendo algumas telas para vocês. Então, a primeira tela que eu trouxe aqui é um panorama da parte de redes, e aqui está um pouquinho reduzido, deixa eu só ver o... Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é uma análise preditiva da parte de Wi-Fi, mas é Wi-Fi ali a primeira, né? Isso, é Wi-Fi. Então, aqui ele já traz um panorama de como estão os APs, como que está a controladora, termos de cobertura, se está tendo muita interferência, o tempo que os clientes estão levando para se conectar. E a gente pode clicar, se tiver alguma anomalia ali, vai fazer no drill down para analisar. E isso aí, dúvida, é on-premises, é cloud, tem as duas opções, como é que é isso aí? Isso, hoje a gente tem o appliance físico, a gente já tem o appliance virtual também, e a gente já está em roadmap para sair uma ferramenta, acabei esquecendo de comentar aqui com vocês, a gente vai passar a ter, além do FortiEdge Cloud, uma outra ferramenta, na verdade, que vai entrar no lugar do FortiEdge Cloud, que vai se chamar FortiManagement Cloud. E aí ele vai consolidar configurações e gerenciamentos dos APs, dos switches, do FortiGate, e ele também vai trazer essa plataforma do FortiIOPS integrado. Já como SaaS. Melhor cenário. Completo, né? Então o cliente já consegue contratar isso tudo via cloud. Tem o caso que a gente falou, né? Tem um ou outro cliente, OT, bancos, às vezes tem questões de legislação, o cara não pode colocar lá fora, tem que colocar dentro de casa. A gente atende também. Exatamente. Então aí o segundo passo é justamente aquilo que eu comentei de IA. Então, quais são os SLAs impactados? Então, você consegue estabelecer os SLAs. Então, qual o nível de CPU, de memória, tempo de conexão que você estabelece de threshold, que é um comportamento correto, e, assim, e qualquer diferença disso ele vai identificar como uma anomalia. Então, estabelecendo esses thresholds, ele começa a fazer uma análise de todos esses equipamentos e tudo que está se conectando à rede. E a partir daí, tem várias interações. Então, a próxima interação é a gente fazer um drill down ali. Nessa tela eu mostro, por exemplo, ele já identifica que um FortiAP ele está com muitas retransmissões. Qual que é a causa raiz?
é uma interferência de Mas radiofrequência ele já deu essa em resposta. 2.4. Ele Ele vem É como análise throughput dele, log. não é do analista. O analista não precisa fazer nada. Ele acessou a plataforma, já estava com uma anomalia, ele simplesmente clicou e falou assim: deixa eu ver o que está acontecendo. E o que estava acontecendo? Ele já identificou. É uma interferência em 2.4, essa interferência tem um sinal alto de menos 72 dBm e pode ser ocasionada por várias coisas, né? Ele falou ali de rádio, de Bluetooth, entre outras coisas. E ele já traz uma recomendação de remediação. Então, muitas vezes você tem vários analistas, mas não tem nenhum especialista ali em Wi-Fi. Ele já vai olhar e Ele fala vai assim, olhar. opa, ele já está recomendando eu fazer um scan em outras frequências, ou utilizar um rádio diferente, utilizar um rádio com menor ocupação, esse tipo de coisa. Ele traz o AP, modelo, o serial, então, né, fácil você Exatamente. localizar quem quer. Além Muita disso, facilidade, né? Agiliza lá o tempo de solução lá do cara, velho. Aquele, 4 horinhas ali, a gente Já vai faz. reduzir, ué. É. E o cara não precisa nem ter o que você falou. Expertise. O cara ali, né? não tem. A gente sabe que as equipes às vezes são reduzidas e tal. Às vezes é um cara que é generalista. O cara sabe bem disso, mas disso aqui ele não sabe. Então ele. exato. E às vezes tá sozinho, tá todo mundo Sozinho, correndo, ele precisa na correria. resolver. É. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é justamente de uma interação, inclusive em português. Então, a gente fiz uma perguntinha ali: quais são os principais problemas relacionados ao Wi-Fi nos últimos 3 dias? E ele já trouxe um panorama. Ó. Os problemas de conectividade: existe problema de uplink entre os APs e o FortiGate. Então, tem uma latência ali que pode ser ocasionada. Às vezes, o AP tem capacidade de 2.5 gigabits, mas ele está conectado numa interface de 1 gigabit, por exemplo. Está tendo desconexão do AP. Que é coisa também, é coisa que o cara ia ter que testar, ir lá no AP, validar tudo isso na mão, descobrir se a interface está conectada errada, se não está. O cara ia perder um tempo aí, né? E aqui você podia simplesmente falar. Aqui ele já trouxe, na verdade, quais são os APs, os modelos de APs, o nome dos APs que você consegue fazer identificação. Mas se ele trouxesse de forma macro, você pode interagir e falar assim: olha, então faça uma análise mais apurada, mais aprofundada desse AP aqui. Ele vai trazer tudo Aquele que tá setorzinho que a galera reclama tal, você vem Sim. aqui. Exatamente. Então, a gente consegue ter uma interação aqui em linguagem simples, linguagem humana, e que pode ser utilizado pelo gestor ou pelo time técnico. Essa IA, ela é bacana também porque você consegue, inclusive, trazer capturas, um picap, por exemplo, que você fez no Wireshark, e pedir para ele analisar. Então, às vezes, que nem você comentou, esse ambiente aqui está com muita reclamação. Você faz uma captura do que está acontecendo, joga na IA e fala assim: analisa para mim o que está acontecendo. Então, ela vai analisar o quadro Ethernet, o pacote, o que está acontecendo ali dentro, e vai trazer, ó, baseado nisso, esses seriam as remediações indicadas para esse cenário. Isso de forma mais generalizada, né? Indo para a parte de SD-WAN, dentro do FortiAIOps, aqui a gente consegue ter um panorama de todos os links, as aplicações mais utilizadas, se existe alguma anomalia. Ali a gente tem um gráfico central das SD-WAN rules, as mais utilizadas. Então, é bacana porque às vezes você está vendo que existe uma aplicação que está sendo muito consumida, uma aplicação de cloud. E você vai ver ali e falar: mas por que não está batendo em uma SD-WAN rule? Esse é uma das coisas que a gente vai passar a ter de integração e autorreparação do FortiAIOps. Então, ele já faz algumas coisas, e uma ação que ele vai fazer é justamente essa criação automática. Então, se ele identificar que existe um tráfego que não está mapeado, nenhuma SD-WAN rule não está sendo priorizado pelo FortiGate, ele vai ajustar automaticamente. É isso. O recurso que a gente tem hoje de autorreparação é de canais nos APs, que eu já vou comentar. Além disso, ele consegue trazer também o que a gente chama de forecast, né? É uma análise numa timeline de uma semana, de um mês. Aqui eu coloquei de uma semana, e ele pegou ali, ó, se a gente olhar no canto superior ali, aqueles 3 itens em verde ali, né? Aquele gráfico em verde, ele está mostrando a parte de latência, jitter, packet loss, dentro do FortiGate, de algum link determinado, e ele traz ali, por exemplo, um panorama. Então, foi identificada uma latência elevada em determinado momento, e ali naquele gráfico embaixo, que a gente tem ali em azul, vocês vão ver que no pico tem uma bolinha vermelha. Se você clicar, ele vai mostrar por que foi identificado como anomalia. Né? Você consegue fazer um drill down, ele vai analisar por quê. Tá vendo que ele tem um risco laranja ali no meio do gráfico? Sim. É porque ele estabeleceu um baseline. Ele já baseado no que você tá no seu uso. Tráfego, no teu uso, o teu padrão é esse aqui. Acima disso daqui é um desvio. E aí onde que isso aqui é importante, é relevante?
Às vezes você tem reclamação num dado momento, você não sabe se foi o link, se foi problema na aplicação, e aqui você começa a ter já um pouco mais de visibilidade. Indo para a camada de LAN, o que a gente tem de observabilidade? Primeiro, um panorama 360 graus também dos equipamentos, então a saúde desses equipamentos, então CPU, detalhe, eu tô vendo que você tá memória. clicando aqui no menu lateral, tá todo o ecossistema ali dentro. Dessa Exato. mesma tela, você só tá clicando no menu na esquerda e agora eu quero ver Exatamente. É uma plataforma única de análise de rede, né? E ali a gente fez um drill down em um switch, aqui ele já trouxe panorama, uso de CPU, memória, quanto tempo ele está de uplink. Tá vendo ali embaixo, ele tem uma aba chamada AI Insights. Então, ele já traz uma análise da IA da última uma semana, do último mês, de como que está o panorama de saúde desse equipamento. Tem gente com dificuldade de conexão, perda de pacote. Então ele já traz eu acho que é nessa tela, Diego, que ele tem, ele tá ali como faceplate ali, que seria a visão do switch, né? Que a gente consegue Isso. ver, não Acho tá que até expandido, tem uma né? telinha, acho que mais para frente, que mostra isso. Aqui a gente tem, por exemplo, análise das portas. Uhum. Então, o que tem conectado? O que tem de funcionalidade configurada? Ali tem uma coluna de PoE, quanto que está sendo consumido? Qual que é o recurso que está conectado a esse cara? Isso é super legal, né? Porque aí você consegue analisar se ele tem porta PoE disponível ainda, se ele vai aguentar Budget PoE. budget PoE. Às vezes é aquela questão da filial. Pô, precisa subir mais alguma coisinha nesse switch aqui, será que tem porta disponível? Você vê isso aí à distância, né? Facilita bem. E analisa de forma gráfica. Gráfica, Às vezes o cara não tem um braço técnico lá na ponta. Né? Dificilmente tem filial menor, né? Aquele ponto que você comentou, faceplate, né? Então nessa figura dá para ver. Então a gente vê as interfaces ativas, as não utilizadas, por exemplo. Ali eu vejo estatísticas da porta. Então TX, RX, se tiver erros na interface. Ali tem uma opção de cable test que eu uso bastante. Então, às vezes, o cliente fala assim, olha, eu estou com perda de pacote, ou esse AP está desconectando. E aí você faz aqui. De novo, o cara não tem braço lá na ponta, não tem um técnico. E aquele AP está desconectando. O que será que é? O problema é no AP ou o problema é no cabo? E você rodando um cable test, ele vai falar assim, olha, ele está a 60 metros de distância, mas os 4 pares estão ok? Às vezes você vê lá, o primeiro par 40 metros, o segundo 40, o terceiro 40, o quinto está com 70. Ou está escrito não ok. É porque aquele par está aberto. Aconteceu alguma coisa. Às vezes é problema no conector, no cabo. Então você já sabe o que tem que ser feito. Né? Cabo a distância. E a parte mais apurada que a gente tem é a parte de WLAN. Então o primeiro passo é ter um panorama geral também dos APs conectados, não conectados, a saúde desses equipamentos, quantidade de SSIDs, clientes conectados. Então pode ser até um dash para o NOC. Sim. Ele pode mais abrangente, né? Isso. E aí, conforme ele precisa de mais informações, então agora eu quero analisar quais são os APs que eu tenho conectados aqui nos meus FortiGates. Então, o modelo, a release de software, por exemplo, qual SSID, onde ele está conectado. Então, na última coluna, ele mostra ali qual switch que ele está conectado. O próximo passo, eu quero fazer uma análise daquele access point. Ou uma análise, por exemplo, nesse caso aqui, é uma análise do dispositivo que se conectou. Eu posso fazer uma análise do próprio AP, mas aqui nesse caso a gente pegou um cliente que estava com degradação e eu posso fazer uma análise de 360 graus. Nessa análise, olha que bacana, eu consigo ver inclusive as capacidades de roaming. Tá vendo que ali ele suporta o K, protocolo R, mas não o V. Então eu já sei que tipo de parâmetro que eu vou ter no meu SSID, até para não impactar esses clientes que não têm suporte a alguma capacidade. Uhum. E aqui ele vai trazer um panorama de conexão desse usuário. Então, se ele tiver realmente com degradação, você consegue analisar na última uma hora, no último dia, na última uma semana, e analisar de fato. O problema era no dispositivo final, era na conexão de wireless. Isso é muito legal no setor de logística, né? Normalmente o pessoal usa coletor. O coletor, ele vai... É o que dá mais problema em wireless quando a gente fala em logística. Você não consegue analisar. Será que esse cara consegue? Será que... Muito legal. Exato. Um outro recurso que a gente tem, que é parecido com o Maps que a gente tem do FortiGate, mas aqui ele inclui outros recursos, é você fazer uma análise mais macro do que está acontecendo ali com sua rede Wi-Fi. Então ele vai trazer a potência que está sendo trabalhada dos APs, a utilização desses canais, se está sofrendo interferência.
Mas Você aqui é bem consegue- Ele te localizado, né? permite subir a planta, Você sobe a planta, sobe a planta, mas posiciona os você vê APs. exatamente a sala que está dando problema, o local. O legal também, você consegue fazer a identificação do dispositivo. Então, você pega o cliente, clica em cima dele e fala assim, identifica no mapa onde esse cara está conectado. Ele vai mostrar ali, mais ou menos em qual rádio, Legal. por triangulação, mais ou menos onde ele está se conectando. legal. Então, isso também É simplifica muita bastante a informação operação. interessante. E o último ponto que eu tinha adiantado a vocês, a parte de autorreparação. Existe um recurso chamado de AIARP, que foi lançado na versão 7.6 do FortiGate junto com o AIOps, que ao invés de você utilizar a inteligência do AP, então o AP já tem o DARP que roda dentro dele, que vai fazer um scan por 1 hora ali, analisar qual que é o canal menos utilizado e o AP vai trabalhar em cima daquele canal. Qual o problema disso? Às vezes você faz uma análise no momento que não está ocorrendo nenhum tipo de Sim. problema. Nada. Sim. Normalmente a gente deixa para executar o quê? 1 hora da manhã. Meia-noite, 1 hora da manhã. É. Ok, ele vai falar assim, olha, pode até colocar todos os APs no mesmo canal, porque não tem nenhum Não tem problema. nada. E durante o pico Pico. ali, Pico. às 10 da Utilização manhã, real às ali. 3 da tarde, é ali que a gente precisa analisar. E dificilmente você vai deixar rodando um scan naquele Para não momento, competir ali com. para não competir, né? E aí o AIOps, o que ele faz através do AIARP? Ele pega essas informações de uso dos canais, então, ruído, interferência, utilização, entre outros parâmetros, dos últimos 14 dias, e com base nisso, aí a analisa e fala assim, olha, o melhor canal para esse determinado momento é esse aqui do AP. O AP não tem nenhum tipo de análise, o AP Entendi. recebe essa informação do AIOps, o AIOps avisa o FortiGate passa a informação para o AP, e o AP E vai vai fazer a fazer mudança instalação. de canal. E aqui nessa interface gráfica, ele mostra, inclusive, qual que é a razão da mudança. Se foi por interferência, se foi por auto-utilização, enfim, qualquer outro Ruído. motivo, ruído, qualquer outro motivo que impactou o uso daquele canal. Então, de novo, ele passa não só ter a parte de monitoramento, observabilidade, mas aos poucos a gente está incluindo funcionalidades de Algumas auto-recuperação, ações, né? auto-reparação, que é o que o Hum. cliente mais precisa, né? Diante desse cenário de É algo que não vai precisar complexidade, parar o cara, ele vai, nada. nem vai ver, ele vai ver, ele já tá feito, já Vai tá ver- resolvido. Exatamente. Vai ver a resolução depois. Bom, vamos fechar então tudo que a gente fez para nossa empresa fictícia aqui, né? Mas quais foram os. Vamos bater um pouquinho dos elementos, tudo que o Diego falou, como que isso ficou, né? Então, a gente tem ali os usuários, os endpoints conectando a rede, né? Ali sendo, seja via cabeado, estou ali no FortiSwitch, estou no wireless via FortiAP. O Fortinac fazendo toda essa varredura, quem sou eu, quem que é esse dispositivo que está conectando, qual que é o acesso que é permitido, por onde ele vai trafegar, E validando o cara ali na hora da entrada, né? na hora, né? Não é depois. É o risco grande de terceiros, de algum agente malicioso plugar ali, tá liberado, sem segmentação. Agora a casa tem porteiro. Isso aí. Agora a casa tem Porteiro porteiro. de segurança. E segurança, vai passar ali, vai ver o que você não está tentando entrar com nada malicioso, nada de errado. A gente passa ali pelo Fortinac, ali, de novo, em cima de FortiAP, em cima de FortiSwitch ali, né, fazendo toda descobrindo ali por onde a gente vai trafegar realmente. FortiGate fazendo sua função, trazendo toda a segurança que a gente precisa, falando de SD-WAN, se comunicando ali com as filiais. E o FortiOps fazendo tudo isso de bacana que a gente acabou de ver, trazendo toda essa visão, ajudando o analista a resolver de maneira mais rápida, tomando algumas ações sozinho ali, não só em cima da camada de IAP, mas falando com SD-WAN, falando com a parte de switch, falando com LAN, WLAN, para fechar todos esses elementos ali da nossa arquitetura, né? E olhando para essa arquitetura, parece que é muito previsível agora onde está o problema, Onde né? está, sim. né? A dificuldade, essa deficiência de segurança, né? Então fica uma arquitetura mais previsível, realmente, né? A gente atacou segurança, a gente fechou o perímetro ali e trouxe uma maturidade de segurança muito grande para esse cliente. A gente está atacando a parte de produtividade lá dos caras e o tempo de resposta dele, porque você vai ter uma camada de AIOps aí em cima, validando tudo e informando até o cara que não tem tanto conhecimento, o problema é esse. Uhum. Valida isso e automações em cima disso ainda, né? Para talvez o cara só ver o resultado já. Ajudando o cara que está
falou N vezes aqui durante a apresentação, o cara tá lá na filial, tá lá na matriz, o time tá todo lá, a filial dando problema e a gente conseguindo enxergar qual que é esse problema, de que maneira a gente resolve, onde tá acontecendo, né? Então, facilitando total ali a vida da equipe de TI. Falando de como ficou, né, essa arquitetura na parte Materializar da agora, matriz, né? materializar, vamos olhar. E aqui é legal até, eu gostei muito desse slide, porque a gente trouxe alguns elementos que a gente não comentou, mas que a gente sabe que quem está ouvindo aqui, a gente também já, toda venda nossa, eu acho que a gente brinca, né, todo FortiGate nosso sai com FortiAnalyzer, precisa ter. Então, a gente comentou aqui não só a gente tem ali, né, vamos falar do início ali. Então, temos os FortiGates lá no comecinho, lá, seja um cara parrudo ali, como na nossa arquitetura aqui, um 400F, um 400G agora, né? A gente já tem uma família nova, ou um 600, né? Um 700G, enfim. Em cima ali, fazendo toda a parte de SD-WAN, em HA, tá? Os FortiGates abaixo ali, falando de um 200G, um 120G, de repente, de acordo com o tamanho ali da estrutura, mas fazendo toda a parte de controller em cima de LAN e WLAN, né? Fazendo o controle em cima dos switches, dentro dos APs. A camada ali de core, a gente falou um pouquinho ali atrás, falando de MC-Lag, então ele redundante, toda a rede visualizando ele como um único switch, né? E aí fazendo toda essa comunicação com os nossos switches de acesso, falando de switch com portas MIGs, para suportar todo esse contexto de wireless, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, toda a exigência de porta, de PoE, né? Então, nisso a gente tem toda a estrutura que a gente comentou, falando do... Se você me permite, Pode, a claro. gente colocou só um item ali para apimentar um pouquinho a arquitetura, que foi o stacking físico daqueles 4 switches, né? Isso, Você verdade. acabou não comentando. É um recurso que a gente passou a ter no FortiOS 8.0, o stacking físico, então a série 600 é a primeira série que suporta isso hoje. Uhum. A gente tinha no passado um conceito de stacking virtual. É justamente esse conceito do FortiGate centralizar toda a configuração e gerenciamento. Mas a gente passou a ter também stacking físico, tanto no modo standalone quanto FortiGate. Boa. Isso é importante. Bastante cliente acaba perguntando, né, questionando, isso é importante também. Mas falando também do ferramental, né, além do NAC que a gente comentou, fazendo toda essa parte da leitura ali, do perfilamento, de quem vai invadir, a gente brincou, chamou ele de segurança aqui da rede, porteiro e segurança, FortiIOps, e de novo, né, o manager ali fazendo não só o gerenciamento ali dos firewalls, mas também ajudando a gente nas camadas abaixo, tanto de switch quanto de APs. E o FortiAnalyzer para segurar toda essa questão de logs, né? A gente ter relatórios mais complexos, ajudar a gente também em apresentar resultados, né? E indo para a camada ali das filiais, aqui a gente tem ela um pouco mais enxuta, mas a ideia é a mesma coisa, é a gente ter ali, acho que o papel aqui que muda é do Firewall, né? A gente tem o Firewall fazendo Firewall redundante, fazendo o duplo papel, tanto na comunicação ali com a filial, com outras filiais, mas também fazendo toda essa parte de controlador também, em cima da parte de wireless e dos switches, tá? Firewall redundante da mesma maneira, trabalhando ali como um só, e descendo as camadas de switches de acesso e os access points também, tá? Até um ponto que eu não comentei ali na matriz, mas dá tempo ainda da gente comentar. Analyzer e Manager a gente pode ter tanto virtual como em cloud, ambos, né? O Manager tem Applied, né? Virtual e cloud. Perfeito. Atende vários cenários. Exato. E é legal também, porque normalmente a gente sempre entra em VM, mas às vezes o cliente, não vou ter uma filial menor, não tenho nada para instalar lá, vamos de FortiAnalyzer ou Manager ali em cloud também. E aí, para a gente fazer o nosso comparativo final aí de como que fica esse antes e depois, o antes, a gente tinha firewalls isolados, switches standalone, sem a gente ter um gerenciamento, sem a gente conseguir, tendo que acessar switch a switch, imagina isso no tamanho de uma empresa como a que a gente estava comentando aqui, WLC dedicado, ou seja, controladora separada, às vezes controladora diferente, tanto em filiais quanto na matriz, controle nenhum, todo mundo estava entrando, passando por essa porteira. O portão estava aberto. A porta estava aberta, não tinha o Severino ali fazendo o cara achar, não tinha ninguém. Múltiplos fornecedores, né? E agora como que a gente ficou? Plataforma integrada, como o Diego comentou ali no início. A gente tem tudo no mesmo ambiente, tudo em Fortinet, controle centralizado ali no switch, de N maneiras como a gente quiser, através do manager, através do gate,
entre outras maneiras de controlar. Controle descentralizado dos access points também, então, agora sim, a gente não tem uma terceira camada ali, se a gente não fizer, a gente faz todo esse controle através ali do FortiGate. Controle de acesso, nosso NAC atuando de maneira efetiva agora, né, deixando só quem precisa entrar realmente. A IA, que todo mundo fala, e a gente precisa se adaptar e ter isso, ela trabalhando a nosso favor, e tudo isso numa plataforma unificada. E aqui, Brava, quer finalizar? Vamos lá. Você falou dos Então, 80%. só fechando aí, fazendo o wrap-up aí, esse cliente ele teve redução de custo, operação mais segura, né? Que vai de encontro tudo que a gente falou, né? Ele consegue, unificando o vendor, a plataforma inteira, isso agiliza a vida dele para resolução de problemas, diminuição de disponibilidade e diminuição de incidentes também. E, eventualmente, no caso de um incidente, porque não existe nenhuma arquitetura 100% infalível, segura, ele vai ter redução ali do escopo de ataque. Então, segmentação, Fortinet vai te ajudar. Talvez o cara vai entrar, vai atacar um pedacinho que nem era crítico, você já identificou antes e mitigou o risco ali dentro. Vida que segue, cliente satisfeito, né? Então, eu acho que esse cara aí vai ficar feliz, o analista vai ficar feliz porque vai trabalhar menos, ou vai trabalhar de forma mais eficaz. Vai trabalhar da maneira certa, né? Com coisa mais nobre, em vez de ficar perdendo tempo ali com configuraçãozinha básica e tal. E a empresa vai estar feliz, o board, com menos disponibilidade, mais produtividade. Acho que a gente chegou aí. Satisfez a necessidade, atingimos o... Exato, a galera tá ansiosa aqui pro sorteio, cara. Ó, antes de ir pro sorteio, gente, já vamos parar. Vamos chegar lá. Só para informar, em breve a gente vai montar o calendário aí ainda. Esse foi um primeiro webinar sobre Fortinet, ele é bem a base, assim, de uma segurança. A gente falou de firewall, de AP, de switch, mas a Fortinet, ela é gigante, não dá para falar nem de todos os produtos num webinar só. Se a gente ficasse um dia inteiro falando aqui. Então, o próximo, a ideia é que a gente fale de SaaS, cara, conceito que já está há bastante tempo no mercado, mas, pelo menos no Brasil, acho que a minoria adotou ainda. Tem muita gente em VPN ainda. Eu conheço gente que começou a implementar SaaS e não saiu do outro lado ainda. Então, exatamente, tá tudo ali dentro. Então, próximo a gente deve falar de SaaS e, eventualmente, também a gente vai falar de SecOps, tá? Então, fiquem ligados aí nas redes sociais da LGTI, que a gente vai soltar esse calendário, sempre com algum sorteio aí surpresa. Provavelmente já não vai ser uma camisa do Brasil, porque vai ter passado. Tá em outra. Beleza? Mas é isso. Lívia, você pega aí? Oi, pessoal, bom dia. Estou aqui acompanhando nas redes. Vi todo mundo que marcou a gente. Muito obrigada pela participação. Diego, obrigada, Tabata, Bravin. Então vamos lá, vamos ver quem ganhou para ver se a gente envia a tempo de chegar para a final. Vou compartilhar aqui minha tela. Estava aqui acompanhando todo mundo que marcou. Obrigada, gente. Vamos lá. Marcos Alexandre Chinaglia, é isso? Marcos, você tá por aí? Dá um oi aí no chat. Dá um oi no chat. Ô, tá aí. Pronto, vai dar bobeira nada? Tá lá. Parabéns, Marcos. Ouviu Parabéns, tudo. Marcos. Eu vou te mandar mensagem aí combinando da gente te mandar, viu? Muito obrigada. Parabéns, cara. Galera, muito obrigado pela presença. Desmutou? Desmutei aqui já. Galera, muito obrigado pela presença aí no nosso webinar. Parabéns aí, Marcos, pela camisa. E fiquem ligados aí que teremos mais assunto relevante aí para trazer para vocês, tá?